O teletrabalho ou o trabalho em home office, nós tivemos a implantação, nessas últimas 2 semanas, em especial na última semana, referente à questão de clientes nossos, tá? Que ou a sua totalidade ou parte da sua equipe foram para home office, outros foram para férias, enfim, as empresas estão se adequando a esse momento. Então, assim, o que é que se deve pensar em relação ao teletrabalho? Primeira questão, controle de tarefas. Não existe mais no teletrabalho controle de jornada. Não se verifica mais quantas horas de trabalho está sendo prestado, está sendo desenvolvido. E sim, atividades, tarefas, demandas repassadas pelo empregador para o seu time, para a sua equipe de profissionais. E aí esse controle e essa entrega dessas tarefas, elas obrigatoriamente têm que ser através de ferramentas tecnológicas. Exatamente assim. E nesse contexto nós conseguimos implantar o funcionamento do nosso escritório de forma 100% online. Nós já atendemos o Brasil de forma online, né? Então, utilizando a estrutura física, sim, mas aí nós tivemos que migrar, considerando aí os pleitos da advocacia 4.0, considerando a contextualização tecnológica da advocacia, nós tivemos que migrar, considerando o Covid-19 e trazer todo o nosso time para o seu trabalho home office, utilizando tecnologia. No escritório nós temos atualmente 19 plataformas tecnológicas das mais diversas áreas e setores dentro do escritório e fazemos isso para entregar o melhor aos nossos clientes. Então você que é empresário, você precisa transformar o controle de atividades por meio de ferramentas tecnológicas, viabilizar que o seu time entregue os serviços de maneira 100% tecnológica. E aí um ponto de flexibilização da regra trabalhista, que está lá no artigo 75A em diante, que trata do teletrabalho, com respeito ao momento de retornar. Nós temos aí uma paralisação provisória, tá, de diversas atividades, diversos segmentos não essenciais, mas podendo sim, permitindo-se sim que essas atividades sejam prestadas de maneira home office. Tá? Entretanto, na hora de retornar, a legislação trabalhista ela fixa um prazo de 15 dias para que o empregado se adeque de novo ao trabalho nas dependências do empregador. E aí eu chamo aqui a existência, o artigo 8º da CLT, que fala da questão de caráter excepcional. Nós temos também o artigo 501 a 503 da CLT, que fala de motivo de força maior, que é esse momento do Covid-19, essa pandemia mundial do coronavírus. Em razão disso, e considerando essas normas que exigem uma flexibilização de parte a parte. Então, quando encerrar essa quarentena, essa obrigatoriedade de estarem em casa, no caso trabalhando home office, na hora de retornar não tem necessidade de cumprir 15 dias de adaptação, de maneira nenhuma. Da mesma forma que a quarentena foi algo imediato, algo que não se mensurou uma preparação, o retorno da mesma forma. Então a rigidez da norma ela se torna flexibilizada aí nos artigos 8º, 501 e 503 da CLT, que fala justamente da questão de que questões de interesse público elas se sobrepõem a interesse particular. E aí nós temos também a questão do motivo de força maior, e eu queria trazer para vocês o descritivo legal dessa norma, que é bem interessante. E aí ele se aplica para diversos setores, diversos segmentos. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual não concorreu, direta ou indiretamente. O Covid-19 ele se encaixa perfeitamente aí, porque é um acontecimento inevitável, não dependia do empregador, e dependia da vontade do empregador. E aí não há como se trazer nem resquício, nem qualquer possibilidade de que o mesmo tenha concorrido para a realização do Covid-19. E aí é lista, e nos termos do artigo 503 da CLT, é lista, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa
proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Doutor Léo, quer dizer que eu posso reduzir o salário de todos? Perfeitamente. Entretanto, é necessário que se comprove os prejuízos ou o caso de força maior. Tá? O Covid-19 é o típico caso de força maior. Não depende do interesse, não é volitivo, pelo contrário, e todos estão amargando imenso prejuízo em relação a isso. Então eu convido você, empregador, eu convido você, empregado, a estarem juntos, conversando acerca disso, para que os prejuízos sejam mitigados. Exatamente isso. Não faz sentido apenas uma parte ser penalizada, mas sim ambos abrirem mão de certos direitos, considerando um bem maior.